Hello everyone, here is Teacher Andrea e essa é a nossa segunda aula do terceiro bimestre e a gente vai continuar falando sobre o assunto da quinta unidade do livro de vocês. Na nossa aula anterior, na aula pelo Zoom, a gente falou sobre os possessivos, né? Falando sobre posse. E eu lembro que a gente mencionou sobre o uso do apóstrofe para indicar posse. Então, as frases, geralmente, elas vêm assim, né? The car of Pedro. Então, assim, não é que seja errado falar assim, mas existe a forma mais usada, que quando você se refere a pessoas, então você usa o contrário. Então, você coloca o nome da pessoa, ou então o grau de parentesco que ela tem com vocês, a referência que você tem sobre a pessoa. Pode ser, por exemplo, se fosse o carro do teu professor, você falaria the teacher's car, tá? Então aqui o carro é do Pedro, the car of Pedro. Então ficaria da forma mais correta, usando o apóstrofo, ficaria Pedro's car. Pronto. Essa frase já está indicando que esse carro pertence ao Pedro, ok? Slide number 2, a gente tem aqui algumas frases, tá? E eu vou até colocar aqui do lado o exemplo de como poderia se apresentar a vocês. Inserir. Por exemplo, my friend's house poderia ser assim, the house, Jesus Christ, the house of my friend. Então, a casa do meu amigo. Então, para facilitar, usando o apóstrofe de uma forma mais comunicativa, fica my friend's house, ok? Aqui, Susan's car, que é aquele parecido com aquele exemplo primeiro que eu dei a vocês, então ficaria the car of Susan. Então, na forma abreviada, usando o apóstrofe para indicar posse, você usa Susan's car. De quem esse carro é? Da Susan. Como é que eu sei disso? Por causa desse Szinho, desse apóstrofe aqui em cima. Mike's kids. De quem são essas crianças? É de quem? Do Mike. Ok? Bruna's relatives. Relatives são, traduzindo para o português, parentes, tá? Então, fica Bruna's relatives. Então, de quem são esses parentes? São da Bruna. Her dad's cell phone. De quem é esse celular? É do avô dela. Ela quem? A gente não sabe, tá? A gente sabe que é do avô dela, ok? Her dad's cell phone. His mom's book. De quem é esse book, esse livro? É de quem é da mãe dele, tá? Então, como é que a gente sabe disso? Porque his mom's, o apóstrofe, e aqui tem o objeto de quem pertence, ok? Their teachers, etc. Ok? Então, aqui são vários objetos que a pessoa não se refere, mas a gente sabe que pertence de quem? A professora de quem? Deles. É porque cortou aqui, então ficaria their teachers, etc. Tá? Muitas coisas que pertencem à professora deles, ok? Então, como a gente falou na aula passada, a gente só está revisando, né? Isso foi falado. Quando você se refere a alguém no singular, a gente separa e coloca essa vírgula. Alright? Let's go to slide number 3. Aqui, olha. Então, the house of my parents. De quem é essa casa? É dos meus pais. Lembra? Aqui não estamos mais falando da pessoa que é dona do objeto no singular. Aqui estamos falando de plural, que é justamente uma questão que tinha no livro, que eu pedi que não era para vocês fazerem ainda, porque a gente ainda não tinha chegado nessa parte, tá? Porque a gente estava indo aos poucos. Ok? Então, the house of my parents. Como é que você transforma isso? Usando o apóstrofe. Então, fica my parents' house. Você mantém a palavra no plural
e você coloca o apóstrofe no finalzinho. Você não separa, como a gente fazia anteriormente. Olha, por exemplo, antes a gente fazia assim. Jesus, não tem esse ezinho, gente. É porque meu computador está em português e vai direto. Então, antes seria assim. Mas aí não é mais assim, porque a gente está se referindo a pessoas no plural. Então, o que vai acontecer? Fica my parents' house. De quem é essa casa? Dos meus pais. Então, fica desse jeito. Agora a gente está falando do plural. My parents' house é a casa dos meus pais. O apóstrofe fica no final da palavra com o Szinho no final. Right? Aqui. The food of the dogs. De quem são essas comidas aqui? É desses. Jesus, this is not dog. This is cat. I'm so sorry. Jesus Christ. Cats. Ok? I'm gonna correct. Vou corrigir aqui. The food of the cats. Tá? De quem são essas comidas aqui? É desses gatos, né? Então, você vai colocar the cats, o dono da comida, the cats, no plural, porque são 3, o apóstrofezinho no final, e aí o objeto que pertence, que é a comida. Fica the cat's food. Qual é o segredo? Você mantém a palavra, você não vai separar o Szinho mais, você vai colocar o S lá, porque tá no plural, e vai só colocar a vírgulazinha lá em cima, pronto, acabou. The cat's food, right? Aí aqui tem uma explicaçãozinha, né? Como você adiciona esse apóstrofe, add the apostrophe to the regular pronouns plural forms. Aqui, the room of the girl is very nice. The girl's room is very nice, tá? Então, você trocou, tá? Todo esse monte de palavras aqui. The girl's room is very nice. Ok? The car of Smiths is black. Então, o carro dos Smiths, que é uma família chamada, que tem o sobrenome Smith, é preto. Então, fica the Smiths' car is black. Ok? Então, observe a estrutura, como é que funciona, porque é no exercício de vocês do livro e talvez em algumas atividades adiante você vai precisar, fazer essa transformação. Ok? Então, observe, aqui tá. The room of the girls is very nice. Então, o quarto das meninas é muito legal. Então, fica the girls' room is very nice. Alright? Ok. Let's work. Ok? Vamos pôr a mão na massa. E aí, a pergunta, né, que eu coloco aqui, eu até coloquei você. Whose things are these? Tá? Então, eu faço uma perguntinha. De quem são essas coisas, tá? Então, quando eu pergunto de quem é, a pergunta é whose, ok? Whose things are these? De quem são essas coisas, tá bom? The school of my brother. Então, você vai fazer aquela transformaçãozinha que fica como... Vamos lá. Oh, meu pai, como é que coloco igual aqui, senhor? Ops, precisa falar. The school of my brothers. Então, vou fazer só a primeira para você ter uma noção. Então, vai ficar... My brothers é no singular, tá? Então, você vai separar o Szinho. My brothers school Jesus. My brothers school. Tô dizendo que a escola é do meu irmão, tá? E assim você vai fazer com todos os outros, ok? Lembra, aqui temos o plural, tá? The bike of my teachers. Então, ficaria my teachers. Lembra, tá no plural, você mantém o plural, coloca o apóstrofe lá no finalzinho da frase. My teacher's bike. Pronto, só isso.
tá? Então, perceba a diferença. Como é plural, você coloca o Szinho lá no finalzinho, e aqui, como é singular, você separa, né? No final da palavra, coloca o apóstrofe e depois o S. E assim você vai fazer em todos os outros, ok? E aí, essa atividade você faz no seu notebook, right? Deixa eu só tentar diminuir aqui para que você consiga fazer no seu caderno, ok? Então, você vai copiar essas alternativas no seu caderno e aí você vai responder. And then, open your books on page number 40. Question 2 and 3. Ok? Page number 40. Alguém lembra que página é essa? 40. É a página 50. Então, na página 50, na aula passada, a gente fez a question number 1. E aí você vai fazer a number 2 e vai fazer a number 3, tá? E aí, de novo, eu dou exemplos aqui, ó. The toy of the kids. Um exemplo aqui, né? Então, fica the kids... Jesus, eu esqueci aqui o apóstrofe. The kids' toys. Eu tô falando que os brinquedos pertencem a quem? Pertencem às crianças, ok? E aqui, the shoes of John. Os sapatos do John. John é só um, então fica the John's shoes. E aí você separa. Singular, você separa a palavra, tá? Do Szinho. Plural, você mantém o S e coloca só no finalzinho da palavra. Ok? Então, tente fazer essa transformação lá na page number 40. Ok? Lá tá falando na letra A. The shirts of the woman are white. Então, tá falando o quê? The shirt of the woman are white. Então, tá falando que a blusa das mulheres são brancas. Então, the women's skirt are white. Ok? Então, a primeira eu vou fazer, deixa eu ver qual que é uma para vocês. Vou fazer the letter B. The tail of the horse is not short. The tail of the horse is not short. Então, eu vou colocar aqui a letra B como ficaria, mais ou menos. Mais ou menos não, é assim. The horses, como é só um, the horse tail is not short. Tá? Eu tô falando que a cauda do cavalo não é pequena. Então, essa seria a letra B. Deixa eu fazer uma outra. Letra C. Tá falando the officers of the doctor are beautiful. Tá falando que o consultório dos médicos são bonitos. Então, ficaria the doctors, o apóstrofezinho lá no final, porque é plural, offices are beautiful. Ok? Então, essa daqui é a letter B da terceira questão da página 40. Ok? That's it. Slide number 8. Aqui é a parte do production. Lá na página 43, a gente tem um textinho que fala sobre free time activities. São atividades que você faz quando você tem tempo livre. E aí tem um textinho que fala sobre eu, tá? Aí fala, I watch cartoons, soap opera, football matches and movies on TV. My favorite program is 2.5 Men. My favorite TV channel is Sony. I listen to pop, rock, jazz, salsa music.
My favorite singer is Jonas. My favorite rock group is Maroon 5. My favorite radio program is La Hora del Regresso. Eu acho que isso é em espanhol, acho, não faço certeza. I play basketball, tennis, and table tennis. I do aerobics, pilates, and I go swimming, dancing, and bowling in my free time. Então, atividades que eu faço. Eu faço aeróbica, pilates, eu nado, eu danço e eu vou ao boliche no meu tempo livre. I talk on the phone with my friends and my family. I surf in the net. I spend time with my family and my friends on the weekends. I can swim, but I can't climb a mountain. I can dance salsa, but I can't dance hip hop. Então eu consigo nadar, mas eu não consigo escalar uma montanha. Eu posso dançar salsa, mas eu não sei dançar hip hop. E aí pede para você escrever um textinho que a gente vai fazer daqui a pouco, ok? Então você vai ler o texto de novo aí e você vai tentar encontrar as respostas para essas perguntas, ok? Vou colocar com letra maiúscula. Ok. What is his favorite TV program? Você vai procurar essa informação. What are the physical activity, não tem isso aqui, activities in the text. Então, você vai procurar quais são as atividades físicas mencionadas no texto. And number 3, who does he spend time with? Com quem ele passa tempo no dia a dia dele, ok? E aí, você vai lá verificar. Alright? So, let's write. Agora a gente vai escrever. Antes de escrever, eu coloquei aqui algumas atividades do dia a dia e que às vezes outras que você não faz, tá? Então, vamos começar com o dia a dia aqui. I get up, eu levanto. I take a shower, tomo banho. I get dressed, eu me visto. I have breakfast, eu tomo café. Nossa, a figura tá estranha. Mas ok, parece que alguma coisa caiu na cabeça dele. I have breakfast. I go to work. Vou trabalhar no seu caso. I go to school. Então, I study, porque você só estuda, você não vai para a escola, você está estudando em casa. I start working at 9. Então, você pode colocar I start studying at 7:15, né? 7:15, geralmente você começa a estudar. I have lunch. Eu almoço. I finish work, e você pode colocar I finish study, porque é a hora que você finaliza as suas aulas. I arrive home, eu chego em casa. I have dinner, eu janto. I watch TV, I go to bed. Ok? Então, essas são as coisas do dia a dia. Aqui, watch TV, go to the movies, assistir filme. Play video games, assim, go to the movies é quando você vai ao cinema assistir a um filme. Play video games, listen to music, read, que é ler, surf the net, é algo que você faz muito. Play an instrument, go shopping, fazer as compras, tá? Lembra, go shopping é ir às compras, tá? Eu fui pro shopping, tá? Porque em português a gente pode falar, mas em inglês, shopping é compras. Shopping center ou the mall, que é o centro de compras que a gente vai... Tem um monte de loja para passear e tal. Do or play sports. Spend time with the family. Passar tempo com a família. Go out with my friends. Sair com os amigos. And study. Tá? Então, aqui são atividades do dia a dia. Mas para que você está falando sobre isso? Porque daqui a pouco a gente vai escrever sobre a rotina de vocês, coisas que você faz e que você não faz, e você vai precisar saber como é que escreve essas atividades do dia a dia. E aqui a gente tem as atividades do dia a dia para você ter uma base e para que você possa e tenha condições de construir alguma coisa escrita, ok? Chegamos, tá? Então aqui eu coloquei um modelo de como você pode começar a escrever em inglês sobre a sua rotina. Não precisa ser verdade, você pode inventar um monte de situações, mesmo que você não as faça, não tem problema nenhum. O importante é que você consiga escrever e incluir essas atividades do dia a dia
nesse modelo que eu coloquei aqui, olha. Eu comecei assim, in the morning, I. E aí você coloca uma atividade que você faz e mais uma outra. E aí você coloca uma que você não faz. Aí você pode voltar aqui e veja o que você faz. Então, pense em duas coisas que você faz de manhã e uma coisa que você não faz. Aí você coloca a primeira atividade aqui, a segunda aqui e a outra que você não faz aqui. Ok? In the afternoon, à tarde. Vamos falar sobre a sua tarde. Aí você coloca uma outra diferente e uma outra diferente e outra que você não faz. Ok? At night, você vai começar com uma que você não faz. At night, I don't have dinner, but I drink milk and eat sandwich. Um exemplo. À noite eu não janto, mas eu tomo leite e eu como um sanduíche, ok? Então, repetindo. In the morning, de manhã, você vai pensar em duas atividades, tá? And, esse and significa e. E aqui uma que você não faz. In the afternoon, mais duas e outra que você não faz, tipo, I watch TV and study, but I don't play games, tá? Então, eu estudo, eu jogo... Eu até esqueci o que eu falei. But I don't... Algo que você não faz. O que você não faz à tarde, tá? Então, pensa. Você pode colocar outras que não seja... daqui, que não esteja aqui, não tem problema nenhum. Eu coloquei isso aqui só como base, ok? At night, I don't... Vamos pensar aqui. At night, I don't play instrument, but, mas, I go shopping and surf the net, ok? That's it. Então, você vai fazer essas atividades e você vai me entregar, deixa eu ver, no máximo 2 dias, ok? Então, na quinta-feira, você precisa me entregar essas atividades todas prontas. Alright? So, that's it. If you have any question, ask me. Se tiver alguma pergunta, pode me perguntar durante a aula. Ok? Bye bye. See you around.